Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, nosso pinga-fogo do bem no mundo moderno. Aqui você entra, participa, manda suas dúvidas, sugestões. Entra lá no nosso site institutoricardomelo.com.br. Hoje vamos falar um pouquinho sobre política, meus amigos, e o nosso papel perante tudo o que está acontecendo no país. Algumas perguntas sobre política, a primeira delas, né, o Luiz Dias, ele fala o seguinte: Ricardo, qual é a visão espiritual sobre a política no Brasil? O mundo espiritual não faz nada vendo todos esses absurdos que estão acontecendo conosco? Luiz, exatamente o contrário. O mundo espiritual já tem feito e muito, exatamente para que todo esse processo nosso ele possa se curar. Vamos entender o seguinte: o Brasil, gente, do ponto de vista da história, ele é um país muito jovem, né? Não que isso justifique nossas dificuldades. Afinal, os Estados Unidos são mais jovens do que o Brasil, é um país ainda mais jovem do que o Brasil e está, com certeza, muito mais à frente do que nós estamos. Mas, dada a nossa história, né, de colonização, de aculturamento, de concentração de rendas, desde quando Portugal dividiu, né, o país em capitanias hereditárias, o nosso país vem sofrendo fortemente com uma cultura que ela não é favorável ao crescimento do próprio povo, tanto espiritual quanto materialmente e politicamente. A gente sabe que existe uma série de crenças, e aí eu precisaria de 10 pílulas para falar disso, né? E não de 3 minutos numa resposta, que bloqueia a mente do brasileiro, ou pelo menos de nós que reencarnamos no Brasil, e a gente precisa quebrar isso. Então você pode ter certeza que essa ideia do jeitinho brasileiro, essa ideia de que a gente pode tudo, são crenças absurdas que floresceram, né, dentro da nossa perspectiva como se fosse uma virtude. E a gente tem o país que a gente tem hoje, que se deixa vender por voto comprado, né, que se deixa levar por promessas que as próprias pessoas sabem que não vão ser cumpridas, que se deixa levar pela vaidade, né, de achar que tendo um candidato que diz que vai fazer alguma coisa que a pessoa conhece, porque vê no supermercado de vez em quando o seu bairro, isso vai fazer alguma diferença. Então, poucas pessoas realmente pensam no que é bom para a coletividade, não é? A gente ainda pensa muito de maneira egoísta no que é bom para a gente. A maioria do eleitor pensa no que é bom para mim, ele não pensa no que é bom para o meu país, porque é o orgulho, é o egoísmo que está aí. Então, bem ou mal, a gente vê na política o retrato da ignorância nossa, minha, sua e do nosso povo, em não evoluir, em não assistir nada sobre política, em dizer que política é ruim, em não querer se educar. Então, espiritualmente, meus amigos, o mundo espiritual tem feito um trabalho sim, de desintoxicação desse abscesso, que é o quê? A nossa ignorância sobre a nossa capacidade de sermos melhores a cada dia e de escolhermos pessoas muito mais preparadas, não é? Do que efetivamente a gente tem feito para poder nos representar. Mas isso leva tempo. Né? O nosso tempo é diferente do tempo espiritual. Se você for analisar nos últimos anos, denúncias de corrupção, algumas punições, bem ou mal, isso tem feito um bem grande ao país e tem feito esse debate ficar mais, né, num florescimento maior, coisa que até pouco tempo atrás não acontecia. É lógico que para a gente que está encarnado, vivendo aqui no Brasil e sofrendo essa consequência no dia a dia, impostos altos, violência, desigualdade social, a gente fica triste, né? No primeiro momento e parece que dá essa sensação de que, ó, Deus abandonou o nosso país. Não se engane. O Senhor da vida, com suas leis divinas e imutáveis, meus amigos, está atuando continuamente, não no Brasil, mas no planeta Terra como um todo, em todos os planetas desse universo conhecido e de todos os outros. Então tenham a certeza, sim, que com o passar dos anos, nós estamos amadurecendo, uma nova leva de espíritos tem reencarnado com muito mais evolução e padrão de elevação moral, espíritos que vão assumir cargos públicos daqui a alguns anos, que vão ser os próximos governadores, presidentes, vereadores, entende? Espíritos que vão ser os próximos donos de negócio, que vão ser os próximos funcionários e já trazem uma moralidade elevada. E sem dúvida alguma vão fazer uma diferença grande espalhando essa luz pelo mundo afora. E o nosso país tem muitos deles que estão crescendo. Isso sem falar em muitos de nós, né, espíritos ainda atrasados, que estamos melhorando também continuamente, lógico, né, gente? À medida que a gente melhora nosso padrão moral, a gente melhora a nossa vibração. Né? Melhorando a nossa vibração, a gente melhora as nossas escolhas, as coisas que a gente diz, as coisas que a gente faz e, claro, até a maneira como a gente vota. Então, o mundo espiritual não esqueceu do Brasil. Nós é que tínhamos esquecido do nosso próprio país ao ignorar nossa responsabilidade em cuidar da condução do nosso próprio povo. Tá bom?
Segunda pergunta ainda sobre as eleições. Ricardo, qual é a visão, né, que a espiritualidade tem sobre posicionamento político? Gente, essa é uma colocação muito interessante. André Luiz, né, é, em uma obra muito importante, né, na agenda cristã, nós vamos encontrar uma fala interessante mostrando que nós devemos cuidar daquilo que nós temos que cuidar. Lembrando Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É lógico que cada um de nós, independente de sermos religiosos ou não, temos os nossos posicionamentos políticos, mas não é saudável uma casa espírita, uma casa religiosa, assumir um posicionamento político em detrimento de um ou outro candidato, simplesmente denegrindo a imagem de quem quer que seja, ao invés de educar o seu povo, para que o seu próprio povo passe escolhas melhores. Eu sei que algumas pessoas vão falar, Ricardo, mas isso é omissão, já que as instituições religiosas organizadas, elas têm um poder muito grande. Eu concordo que tem mesmo. Em algumas situações a gente precisa se unir, mas se você se une para manipular a informação, né, de forma que você fale que um candidato presta, o outro não presta, que um candidato é de Deus, o outro é do demônio, sabe essas coisas assim, que são extremamente antiquadas e completamente sem o menor sentido para quem realmente evolui espiritualmente, a gente faz um desserviço. Então, as instituições religiosas têm sim que estimular os seus frequentadores a estudar sobre política, sobre economia, não ter preguiça, a não perder tanto tempo assistindo futebol e não perder tanto tempo assistindo novela e começar a ler mais, começar a participar mais de debates, entende? Para melhorar a qualidade do seu livre-arbítrio e para fazer melhores escolhas. Porque cada um é responsável pelas suas escolhas. E não eu votar em X porque o padre vai votar, porque o palestrante espírita vai votar, porque o pastor vai votar. Não. Cada um de nós tem que ser responsável pelas escolhas que faz. Mas como que você vai ser responsável se você não tem instrução? Entende o que eu quero dizer? Então, essa preguiça existencial que às vezes a gente fica nela, esperando um salvador da pátria, esperando que alguém nos diga o que fazer, é que é o nosso grande mal. Jesus é muito claro, gente, com relação a isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E certamente depender da opinião dos outros, mesmo que seja de instituições religiosas, nunca pareceu ser um bom conselho para que a gente possa evoluir tanto. Haja vista que a gente está em pleno século XXI, com um monte de instituições religiosas, e olha a bagunça que está aí. Nós precisamos evoluir nosso estado de consciência. E aí sim, o nosso país, nosso planeta, vai caminhar de maneira mais rápida, para a regeneração tão esperada. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Como sempre, muita luz e muita paz. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. A gente aguarda a sua participação. E lembrem-se, hein? Já já a gente vai trazer mais informações sobre o nosso congresso online. Pois é, gente, a gente está debatendo aqui alguns temas, algumas ideias, para que a gente possa, levar para vocês um conteúdo realmente transformador, instigante, e você em qualquer parte do mundo possa escutar, participar, trazer opiniões, debater conosco e nos auxiliar a crescer espiritualmente também. Então, em breve, mais informações sobre o nosso congresso online, o primeiro congresso online mundial do Instituto Namastê. Aguardem. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.